Campina tem redução no número de homicídios em 2024. Já está em vigor a passagem de ônibus mais cara no transporte coletivo de Campina. Em compensação, está valendo um novo salário mínimo de R$ 1.518 em todo o país. E ainda o último treino do 13 antes da estreia na pré-Copa do Nordeste. Hoje é quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 e o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição fazendo um alerta. Muitos incêndios estão sendo registrados aqui em Campina Grande. E o Corpo de Bombeiros faz um alerta sobre os riscos, principalmente de tocar fogo em lixo doméstico. Volta a essa parte de incêndio e vegetação, a gente tem muitos casos de pessoas que vão limpar os terrenos, vão limpar os resíduos, os lixos que tem no local e acaba descontrolando, né, fugindo do controle, não conseguem debelar as chamas e aí precisam do nosso apoio para fazer esse tipo de atendimento, né? Então, nesse mês de janeiro, de dezembro, que estamos nesse período de verão, calor muito intenso, então as chamas acabam se propagando com mais facilidade e a gente acaba tendo que atuar de fato por meio do nosso caminhão de combate a incêndio. E aí que fica a orientação para as pessoas que esse tipo de situação pode fugir do controle e também não é bom para a própria comunidade, né? Ninguém quer ter lixo sendo queimado do lado da sua casa para não estar inalando aquela fumaça. Exatamente. Inclusive, nesse último mês, né, novembro, dezembro e janeiro, a gente estava com as equipes voltadas apenas para atender esse tipo de ocorrência, né, a guarnição de combate a incêndio florestal, devido à alta demanda que a gente estava tendo. Então, às vezes, a gente acaba tendo que deslocar a viatura para um incêndio de vegetação que poderia ter sido resolvido, né, ou não poderia nem ter existido, e acaba de deixar de atender outras ocorrências que são mais importantes, né, nesse sentido de urgência, no caso. Quais são as principais recomendações para a população? A gente orienta, né, que não façam esse tipo de limpeza, né, de terreno por meio do uso de fogo. Né, isso acaba fugindo do controle e a população acaba tendo que precisar do nosso apoio. Então, para fazer essas limpezas, utilizem os equipamentos que utilizam na agricultura, né? A questão da enxada, fazer aceiros, buscar uma retroescavadeira para fazer, se for um terreno maior, e não colocar fogo nesses materiais. Vamos agora para as notícias policiais. O primeiro homicídio do ano foi registrado na cidade de Patos, no sertão da Paraíba. Renato Diniz traz todos os detalhes para a gente. Patos registrou na noite de ontem o primeiro homicídio do ano. Um homem identificado como Vandilson Joaquim da Silva, de 26 anos de idade, na verdade um jovem, né? Foi morto a tiros na rua Poeta José Monteiro, no bairro Jatobá, nas proximidades da unidade de pronto atendimento lá do bairro Jatobá. Segundo informações preliminares, a vítima estava sentada na porta de uma residência, aguardando uma pessoa, quando foi surpreendida por um jovem que se aproximou a pé e abriu fogo. Os tiros atingiram a cabeça da vítima, provocando morte instantânea. Após cometer o crime, o autor fugiu e até agora a polícia não tem informações. No entanto, há indícios de que o assassino ele tenha recebido a ajuda de um comparsa que estaria aguardando mais à frente em uma motocicleta justamente para facilitar a fuga do assassino. De acordo com a Polícia Civil lá em Patos, o Vandilson, que foi morto, ele possuía passagens pela polícia e usava também uma tornozeleira eletrônica. Ainda nas notícias policiais, a Delegacia de Homicídios registrou durante o ano de 2024, que acabou antes de ontem, 29 homicídios em Campina Grande. O número é considerado positivo se for comparado com outras cidades do mesmo porte de Campina Grande. Campina Grande fechou o ano passado com 29 homicídios registrados. Esse número evidencia a cidade como uma das menos violentas do país. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Campina Grande também é responsável pelas cidades de Lagoa Seca, Massaranduba e Boa Vista. Nós mantivemos Campina dentro do patamar recomendado pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, que estipula aí uma média de 10 homicídios por 100 mil habitantes, como recomendável, como aceitável,
Nós fechamos o ano 2024 com 6,9, ou seja, bem abaixo do recomendável. 3 anos seguidos, a Campina se mantém nesse nível. Nós tivemos 29 ocorrências de homicídios em 2024. Dessas 29, 28 foram elucidadas. Foram 3 também ocorrências em Lagoa Seca elucidadas e 2 em Massaranduba, sem nenhum registro de homicídio em Boa Vista. Então, diante do cenário nacional, um país bastante violento, com presença de facções criminosas, Campina se mostra, se mantém aí bastante elogiável do ponto de vista do trabalho das forças de segurança no tocante à violência e homicídio. E é referência, né? Campina Grande hoje é estudado, inclusive, por institutos sociais aqui do país, como referência em investigação e em repressão a esse tipo de crime violento. O delegado Ramires São Pedro explicou que a integração das forças de segurança é fundamental para essa situação que ocorre em Campina Grande. O marco, o ponto inicial, é a criação do Paraíba Unida pela Paz, é uma política pública criada pelo governo do Estado, que podemos dizer assim, que profissionalizou a investigação e a repressão a esse tipo de crime, a prevenção a esse tipo de crime. Então, as forças de segurança hoje trabalham de forma integrada, sem vaidades. Então, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, atuam inclusive com um centro integrado de controle. Essas informações são repassadas de um órgão para o outro e tudo isso ajuda nesse trabalho. No tocante aqui à Delegacia de Homicídios, a Polícia Civil, nós temos investigadores realmente capacitados, com cursos inclusive fora do Estado, e que têm já vou utilizar o termo em inglês, know-how de investigação, são comprometidos com a causa. As investigações nossas cada vez estão mais norteadas também por provas técnicas. Então, tudo isso leva não só a uma boa investigação, como um indiciamento robusto, que leva a uma denúncia e, consequentemente, a condenação desses criminosos. E, estatisticamente falando, cientificamente falando, prisão de homicidas e elucidação de homicídios reduz esse tipo de crime. Isso é base. Os mandados de busca, mandados de prisão saem com uma velocidade adequada e a gente mantém esses índices. Então, foram 202 prisões nesse ano de 2024 de pessoas envolvidas com crimes violentos. Não só aqui em Campina Grande, nem só aqui na Paraíba, como também em parceria com outros estados. São indivíduos que cometem crime aqui em Campina Grande, fogem para outros estados, mas a gente continua monitorando com o trabalho de inteligência, com o apoio de outras polícias, com o apoio da Unintelpol, que é a Unidade de Inteligência da Polícia Civil, e a gente chegou a esse número aí de 202 prisões em 2024, que é um recorde aqui para a delegacia. E olha só, a gente vai mostrar agora imagens que a gente recebeu do Sedmex aqui em Campina Grande na manhã de hoje. Olha só, gente, filas enormes, o pessoal bem chateado aí, reclamando da demora. A gente foi conversar com a Secretaria Estadual de Saúde, que trouxe a explicação para isso. De acordo com a Secretaria, o que aconteceu foi um movimento além do normal. Foram mais de 600 atendimentos só na manhã de hoje. Isso acontece geralmente quando há uma demanda reprimida por causa dos últimos feriados, teve Natal, agora Réveillon, e a expectativa é que nos próximos dias esse atendimento se normalize. Lembrando que o Sedmex aqui de Campina Grande está atendendo em um novo local, na rua Tavares Cavalcante, 176, aqui no centro de Campina Grande. Inclusive teve a capacidade de atendimento ampliada, mas a gente viu aí que hoje acabou passando dessa nova demanda, né? Vamos mudar de assunto? Já está em vigor o reajuste na passagem de ônibus aqui em Campina Grande. Os usuários do transporte público vão começar o ano pagando mais caro e a gente vai ver todos os detalhes agora. O novo valor é de R$ 4,65 para as passagens inteiras. Os estudantes irão pagar R$ 2,30. Foi feito um arredondamento para baixo. Essa decisão foi tomada na reunião do Conselho Municipal de Transportes Públicos aqui de Campina Grande, que aconteceu na semana passada, também no ano passado, e ficou definido que a partir de hoje, dia 2 de janeiro de 2025, o valor das passagens seria de R$ 4,65, um aumento na ordem de 8,13%, na prática 35 centavos mais cara a passagem de ônibus a partir de hoje em Campina Grande. As passagens intermunicipais também sofrem reajuste, aumento, e na ordem de 4,87%. E ainda falando de trânsito, né, a STTP suspendeu alguns serviços ao público. Esses serviços foram suspensos hoje e também vai valer para amanhã essa suspensão. Vamos ver os detalhes.
Para quem precisa aí tirar a credencial de estacionamento ou a passagem gratuita, né, o direito à passagem gratuita no transporte público, é preciso ficar atento porque esses dois serviços estão temporariamente suspensos aqui na STTP. Na verdade, só são 2 dias, hoje e amanhã, sexta-feira, retornando na segunda-feira. Quem traz os detalhes para a gente é a Araci Brasil, gerente de transportes da STTP. Araci, é realmente algo para atualizar o sistema, não é nada preocupante? Não, normalmente o que nós fazemos no início do ano, aproveitando hoje até que só são 2 dias, quinta e sexta-feira, nós fazemos esse tipo de atualização no sistema. É uma forma do sistema de tecnologia ser revisto, fazer uma atualização de todos os dados para que a partir da segunda-feira a gente possa retornar com todo o atendimento. Mas, no entanto, quem quiser verificar as documentações que são necessárias, no site da própria STTP, ela tem dizendo para que a pessoa possa ver qual documentação está pendente, para segunda-feira trazer ou entrar pelo próprio site, porque quando se trata de um PCD e precisa ser submetido a uma perícia médica, então normalmente através do próprio site a gente entra em contato com o usuário para que ele não venha se deslocar aqui à STTP. A necessidade principal de chegar à STTP quando tenha a necessidade de fazer a credencial de estacionamento ou a gratuidade do ônibus, que existe também a questão econômica, que é vista através da credencial do ônibus para o PCD, e tem essa atualização do salário mínimo, então o próprio sistema tem que atualizar os dados para rever essa questão a questão econômica, porque é por pessoas, né, por número de pessoas na família. Então, a renda per capita é o que leva-se em consideração para a gratuidade do ônibus. Já a credencial de estacionamento não tem esse problema, mas essa atualização é necessária todos os anos por causa do salário mínimo e também para que o sistema de tecnologia seja revisto se há alguma necessidade de atualização. A gente falou de reajuste de ônibus, agora vamos para uma boa notícia, né? O novo salário mínimo de R$ 1.518 já está em vigor desde ontem no Brasil. O presidente Lula autorizou esse reajuste dentro do limite de gastos estipulado pelo Congresso Nacional. E de Brasília, Fernanda Duarte chega com as informações. Isso mesmo, o novo salário mínimo já começou a valer e o valor é de R$ 1.518, acima do valor que estava sendo estipulado no ano passado, cerca de R$ 106. Até o ano passado, o salário era de R$ 1.412. Para determinar esse novo valor de salário mínimo, o presidente Lula levou em consideração a inflação dos últimos 12 meses, que girou em torno de 4,84%, e o limite dado pelo Congresso Nacional para o ganho real do salário mínimo, que chega a ser até 2,5%. De acordo com as novas regras que foram aprovadas antes do recesso parlamentar, o salário mínimo até 2030 pode ter ganho real que varia entre 0,6% e 2,5%. Se fosse para ser aplicado o valor determinado anteriormente para o aumento do salário mínimo, essa porcentagem poderia chegar até quase 4%. Mas como Lula precisa seguir as regras que foram aprovadas dentro do pacote de corte de gastos, esse ganho chegou a 2,5%. São mais de 59 milhões de pessoas que irão receber esse novo salário mínimo, que foi determinado através do governo federal e já passou a valer a partir de agora, do dia 1º de janeiro, né, de ontem, para todo o Brasil. Começo de ano, férias, né? Muita gente aproveita para viajar, mas alguns transtornos podem acontecer, como cancelamento de voos, hospedagens ou atrasos. E aí é preciso ficar atento aos direitos do consumidor. Viajar realmente é muito bom, não tem nada melhor do que fazer isso, principalmente nessas férias, época de férias, mas precisa estar verdadeiramente atentos aos direitos que as pessoas têm. Seja eles os direitos quando você viaja de avião, né, de maneira nos aviões, ou seja eles os direitos quando você viaja de ônibus, ou até mesmo no seu carro, né? Os direitos do consumidor sempre são garantidos em todas as esferas de serviços que você vai utilizando. Então, seja no seu carro, onde você utiliza diversos serviços para poder viajar, seja de avião, onde você utiliza verdadeiramente os serviços das suas companhias aéreas, seja de maneira de ônibus, né, que você utiliza também serviços de companhias de empresas privadas.
E aí a gente sabe que tem muita gente que tem problemas, por exemplo, com o adiamento de passagens, mudanças de horários em cima da hora. Quando isso pode acontecer, o consumidor ele precisa ser avisado por que meios para que ele realmente fique atento e como prevenir que isso aconteça. Bem, toda mudança de passagem, mudança de horário numa passagem, enfim, precisa ser comunicado ao consumidor com extrema antecedência, no mínimo 24 horas de antecedência. Os aviões também, nesses casos, né, no direito aéreo, nós temos também as perspectivas seguintes. Se houver atraso a partir de 4 horas de atraso de voo, também você tem direito a pedir indenizações às companhias aéreas. Ultrapassado 4 horas de voo, você tem direito a lanche, você tem direito a almoço. E se ultrapassar 12 horas, você tem direito também ao pagamento de estadia para aquele consumidor, obviamente, não ficar ali à deriva dentro de um aeroporto. E aí vamos passar para a hospedagem. Cheguei no lugar onde vou me hospedar. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades, além dos hotéis. Mas muita gente tem dor de cabeça. Por exemplo, aluguei um flat que prometia vir com vários equipamentos e não tem. E aí, essa é uma dor de cabeça muito frequente, ou mesmo quando chega e ali não está todos os seus direitos garantidos. O conselho que eu dou nesses casos é que você, até para não ser vítima de golpe, a gente vê diversas coisas acontecendo com golpe mesmo, das pessoas alugarem flat, alugar apartamento, e chegar lá não era o que ele disse, ou às vezes nem ter o flat para alugar, lá naquele momento que ele alugou, né? Então, é muito importante que você procure empresas, né, que sejam confiáveis. Hoje tem diversas plataformas na internet, não vou fazer aqui a propaganda delas, mas tem diversas plataformas na internet extremamente confiáveis para que você tenha um intermediário na negociação. É muito importante que empresas grandes estejam por trás, porque no direito do consumidor você tem a responsabilidade subsidiária. O que é isso? Quando eu contrato um hotel ou um flat ou um apartamento que seja através de uma empresa, um aplicativo, né, que a gente utiliza hoje, você tem garantido aquele direito, porque, caso contrário, você pode demandar judicialmente contra a empresa e contra o proprietário, né? Então, a empresa sempre vai ser mais confiável você ter uma empresa intermediadora. Se você for alugar um flat ou um apartamento que não seja uma empresa, então procure pessoas, obviamente, confiáveis, com boas indicações, para que você possa conseguir ter as suas férias, né, de forma tranquila, né? Porque realmente ter muito cuidado nesse momento, né? Existem órgãos que podem nos ajudar, além dos advogados também? Os primeiros órgãos que você vai recorrer naquele momento, né, dependendo do caso, obviamente, é o PROCON, certo? Esse é o primeiro órgão que a gente já pensa, né? Porque o PROCON é um órgão fiscalizador. Além de ser um órgão de responsabilidade administrativa, ele é fiscalizador. Então, você liga para o PROCON e o PROCON vai até o local. Se for um caso de golpe, né, você precisa ir até uma delegacia e registrar o boletim de ocorrência, né, para poder deixar aquilo tudo registrado, informar a delegacia que aquilo foi um golpe, para depois você tomar as medidas judiciais cabíveis. Mas, em primeiro momento, verdadeiramente, é o PROCON que você precisa procurar. A seguir, a gente vai falar de esporte, mostrando que o 13 realizou o último treino antes da estreia na pré-copa do Nordeste. E a gente volta falando de esportes de futebol. Hoje pela manhã, o 13 realizou o último treino antes de embarcar para Pernambuco. E olha, tem um tom de mistério, viu? Não podia nem fazer imagem. O 13 quer mesmo fazer suspense para essa estreia. Estamos aqui no estádio Presidente Vargas, no bairro do São José, em Campina Grande, acompanhando de perto o último treino do Galo em solo campinense antes do jogo decisivo do próximo sábado pela primeira fase da pré-copa do Nordeste. Esse jogo vai ser contra o Santa Cruz de Pernambuco e vai acontecer lá no Mundão do Arruda, capital pernambucana. Aqui mesmo, nesse gramado do estádio Presidente Vargas, o Galo, comandado por Renatinho Potiguar, realizou os últimos ajustes por aqui. Após o treino, almoçou aqui mesmo no clube e à 13h tomou rumo para Recife aí para já se hospedar e se preparar para o jogo do próximo sábado. Amanhã, sexta-feira, o clube realiza o último treino de fato antes do jogo pela manhã no estádio dos Aflitos, o estádio do Náutico, e na parte da tarde vai haver aí um descanso dos jogadores
para então iniciar de fato a concentração para o jogo. A bola rola às 4 horas da tarde no próximo sábado e aí vale toda a sua torcida, você aí torcedor treziano em casa, para ficar aí na esperança desse início com o pé direito do 13 na temporada de 2025. Bom, chegou aquela época que os pais ficam desesperados querendo saber o que fazer com a criançada, né? E a gente vai trazer informações agora sobre as férias escolares da Brinquedoteca Municipal de Campina Grande. Pois é, tem vagas abertas e você vai ver agora como é que você pode inscrever seu filho. Ainda dá tempo, sim, para as crianças passarem janeiro brincando com a gente aqui na Brinquedoteca Municipal. Temos algumas vagas e estamos aguardando as famílias e suas crianças. E aí, quem quiser essa vaga tem alguns pré-requisitos, não é isso? Sim, precisa que a criança tenha 2 anos completo até 5 anos e 11 meses. Então, estamos aqui aguardando. A família precisa apresentar o documento da criança, o registro de nascimento e um documento também dos pais ou responsáveis. E aí é uma oportunidade para papais e mamães e não precisa ser só do ensino infantil municipal. Né? Não. A Brinquedoteca Municipal é aberta para todas as crianças matriculadas ou não em nossa rede. E aí a criançada vai poder fazer o que durante esse mês aqui, Carla? Brincadeira não vai faltar e muito desenvolvimento para essas crianças. Temos musicalização, oficinas, recreação, jogos, muita diversão aqui durante as férias na Brinquedoteca Municipal. Vale salientar que é um ambiente climatizado, com profissionais muito competentes que vão cuidar dessas crianças. Profissionais qualificados, ambiente climatizado, recebendo algumas melhorias agora para iniciar no dia 8. Então, estamos só aguardando as crianças chegarem. Inscrições acontecem aqui mesmo. Como é que os papais podem buscar para fazer essas inscrições? Retomamos as inscrições na segunda-feira, dia 6, no horário de 7 às 11, de 13 às 17. Então, é só comparecer aqui presencialmente que a equipe estará aguardando. E aí são 2 turnos, não é isso? 2 turnos. A família escolhe ou o turno da manhã ou o turno da tarde, de 7 a 11 ou de 13 a 17, conforme a necessidade da família. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Tô te esperando.